O livro do Apocalipse muitas vezes causa desconforto, não porque tenha a intenção de nos assustar, mas porque descreve de forma intensa a luta final entre o bem e o mal, marcando o capítulo final da história da humanidade. Os capítulos 6 a 16 do Apocalipse mostram a influência de Satanás sobre a Terra, uma parte central do livro que pode ser difícil de entender e aplicar de forma prática. Agora vem uma realidade desconfortável. Antes que as coisas melhorem, elas vão piorar muito. Ainda assim, há algum consolo em saber que esses capítulos retratam o pior que a humanidade enfrentará. Mesmo assim, esse conhecimento pode ser bastante perturbador. Os 7 selos, descritos nos capítulos 6 a 17, representam uma série de julgamentos finais vindos de Deus. Tudo começa no capítulo 5 do Apocalipse, com uma busca no céu e na terra por alguém digno de abrir um pergaminho especial, rompendo seus selos. A importância do pergaminho vai ficando mais clara com o desenrolar dos acontecimentos. Ele contém o plano de Deus para encerrar a era atual da história humana. Segundo a visão de João, esse pergaminho no céu está lacrado com 7 selos. Cada vez que um selo é rompido, um novo julgamento acontece sobre a terra. Depois desses julgamentos dos selos, virão castigos ainda mais severos, os das trombetas e, em seguida, os das taças. A história de encontrar alguém digno de abrir o pergaminho celestial prepara o cenário para esses eventos futuros. João descreve o que viu. Na mão de quem estava sentado no trono, viu um pergaminho escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Esse pergaminho contém os julgamentos que Deus realizará. No início, ninguém foi encontrado digno de abri-lo, o que deixou João profundamente triste. Se o pergaminho permanecesse fechado, o mal nunca seria julgado e continuaria atormentando a terra para sempre. Mas enquanto João chorava por causa disso, chegou uma boa notícia. Ele foi consolado ao saber que o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, já havia vencido. Somente ele tem poder para abrir o pergaminho e romper os 7 selos. Essa figura representa Jesus Cristo, retratado tanto como o cordeiro sacrificado, quanto como o leão que traz o julgamento. Quando Jesus pega o pergaminho para abrir os selos e julgar aqueles que rejeitaram a Deus, os seres celestiais começam a louvá-lo com um cântico novo e alegre. Em Apocalipse 5:9, eles cantam um novo cântico sobre seu poder de redenção. Tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os fizeste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O Evangelho de João também menciona claramente essa autoridade. João 5:22 diz: O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Por isso, o Cordeiro, Jesus, começa a abrir os selos em meio a contínuos louvores. A cada selo que é aberto, o pergaminho revela mais detalhes sobre os julgamentos que Deus planejou para o período chamado de tribulação. Quando os 4 primeiros selos são abertos, surgem os conhecidos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles simbolizam a destruição, à medida que cada cavaleiro aparece trazendo julgamento sobre a terra. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, o Anticristo entra em cena. Apocalipse 6:1-2 descreve isso de forma clara. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, dando início aos julgamentos. Ouvi então um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Venha! E vi surgir um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e recebeu uma coroa, saindo como vencedor, determinado a conquistar. Há detalhes importantes aqui. O cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, símbolo de paz. No início da tribulação, o Anticristo surgirá fingindo oferecer paz mundial. Ele recebe uma coroa,
representando sua grande autoridade e influência. No entanto, mesmo prometendo paz, ele carrega um arco, sinal de sua verdadeira intenção de dominação. Quando o Cordeiro rompe o segundo selo, grandes guerras começam ao redor do mundo. Isso é simbolizado por um cavaleiro montado em um cavalo vermelho vivo, empunhando uma grande espada. Apocalipse 6:3-4 descreve isso de forma intensa. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: "Venha!" Então apareceu outro cavalo, um vermelho, representando o sangue. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matassem umas às outras. Ele recebeu uma grande espada, símbolo de guerra e morte. O cavalo vermelho do segundo selo representa claramente conflito generalizado e caos. Depois de um breve período de paz enganosa, a violência logo tomará conta do mundo, fazendo com que as pessoas se voltem umas contra as outras. Em seguida, vem a fome, com a abertura do terceiro selo. João vê um cavaleiro montado em um cavalo preto, segurando uma balança usada para medir alimentos. Ele ouve um anúncio explicando que os alimentos se tornarão extremamente escassos, exigindo que uma pessoa trabalhe o dia inteiro para conseguir apenas uma pequena porção de grãos. Apocalipse 6:5-6 descreve essa cena. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer em voz alta: "Venha!" Então vi surgir um cavalo preto, cujo cavaleiro segurava uma balança na mão. No meio dos 4 seres viventes, ouvi uma voz dizendo: "Um dia de trabalho comprará apenas uma pequena porção de trigo, ou um pouco mais de cevada, mas não toque no azeite e no vinho." Com a abertura do 4º selo, João vê surgir um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chama Morte, e logo atrás dele vem o Hades, o reino dos mortos. Quando o 4º selo é rompido, 1/4 da população mundial morre por causa de guerras, fome, doenças e ataques de animais selvagens. Apocalipse 6:7-8 descreve esse cenário sombrio. Então o Cordeiro abriu o 4º selo e ouviu o 4º ser vivente dizer em voz alta: "Venha!" Olhei e vi um cavalo pálido, de cor doentia, simbolizando morte e doença. O nome do seu cavaleiro era Morte, e atrás dele vinha o Hades, representando o mundo dos mortos. Eles receberam autoridade sobre a 4ª parte da terra, provocando morte em grande escala, por meio de guerras, fome, doenças mortais e ataques de feras selvagens. A abertura do 5º selo revela as almas daqueles que perderam a vida durante a tribulação por permanecerem fiéis a Jesus. Apocalipse 6:9-11 mostra claramente o clamor deles. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por anunciarem a palavra de Deus e manterem seu testemunho por Cristo. Eles clamavam em alta voz: "Senhor, tu és santo e justo. Até quando esperarás para julgar a terra e vingar a nossa morte daqueles que te rejeitaram?" Cada um recebeu uma túnica branca e foram consolados e instruídos a esperar um pouco mais, até que se completasse o número de irmãos que também iriam morrer por sua fé, assim como eles. Quando o 6º selo é quebrado, ocorre um grande terremoto, trazendo destruição catastrófica e sinais incomuns no céu. O sol fica completamente escuro, a lua aparece vermelha como sangue e o céu parece se enrolar como um pergaminho. Montanhas e ilhas são sacudidas com tanta força que se deslocam de seus lugares. Em Apocalipse 6:12-14, João descreve a cena dramática. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, viu um grande terremoto acontecer. O sol ficou totalmente negro, escuro como um pano de saco grosseiro, e a lua ficou vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos caem de uma figueira sacudida por um vento forte.
O céu se abriu como um pergaminho que se enrola, e montanhas e ilhas foram deslocadas dos seus lugares. Os sobreviventes desse evento assustador, não importa sua riqueza ou posição, tentaram se esconder em cavernas e entre as rochas. Dominados pelo medo, clamavam aos montes e pedras: caiam sobre nós e nos escondam daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia do julgamento deles. Quem poderá suportar? Neste ponto do Apocalipse, depois da abertura do 6º selo, há uma pausa. Quando o 7º selo é finalmente quebrado, Apocalipse 8,1 descreve o que acontece. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio completo no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio representa reverência e seriedade, pois os julgamentos de Deus se tornam ainda mais intensos e severos. Esse 7º selo prepara o caminho para uma nova série de julgamentos. João imediatamente vê 7 anjos prontos para tocar 7 trombetas. Outro anjo aparece segurando um recipiente de ouro para incenso. Ele o enche com incenso, simbolizando as orações dos fiéis subindo até Deus. Apocalipse 8,5 explica: o anjo pegou o incensário, encheu-o com brasas do altar e lançou sobre a terra. Imediatamente, trovões estrondaram, ouviu-se um grande barulho, relâmpagos cortaram o céu e um novo terremoto aconteceu. Após os 7 selos serem concluídos, começa uma nova série de julgamentos, conhecida como os 7 julgamentos das trombetas, marcando a próxima fase intensa da tribulação. Nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse, João descreve com detalhes os anjos que tocam essas 7 trombetas, sinalizando eventos que ocorrem perto do fim dos tempos. Cada trombeta anuncia o início de um novo desastre sobre a humanidade. Essas 7 trombetas são descritas no livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 8, 9 e no capítulo 11, versículos 15 a 19. Cada trombeta representa uma catástrofe. Os eventos relacionados às 7 trombetas acontecerão durante o período conhecido como tribulação, no fim dos tempos. 7 anjos que estão diante de Deus recebem 7 trombetas. Cada trombeta anuncia uma nova onda de destruição. Apocalipse 8:7. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. Essa tempestade queima 1/3 da terra, destrói 1/3 das árvores e elimina toda a grama verde. Esse julgamento lembra muito a 7ª praga que caiu sobre o Egito. Apocalipse 8:8-9. O segundo anjo toca a trombeta. Algo parecido com uma enorme montanha em chamas é lançado no mar. Como consequência, 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. Esse evento se assemelha à primeira praga do Egito, registrada em Êxodo 7, 20 e 21. Apocalipse 8, 10-11. Em seguida, o terceiro anjo toca a trombeta. Uma grande estrela, brilhando como uma tocha, cai do céu e atinge 1/3 dos rios e das fontes de água doce. Esse corpo celeste é chamado de absinto e transforma 1/3 das águas em algo amargo e venenoso, matando muitas pessoas por causa da toxicidade da água. Esse julgamento afeta os rios e lagos, diferentemente do segundo, que atingiu o mar. A estrela brilhante que cai contamina as fontes de água doce. Nos capítulos 8 a 10 do Apocalipse, a estrela absinto, também conhecida como Artemisia absinthium, uma erva amarga e tóxica, causa muitas mortes. Apocalipse 8, 12-13. A quarta trombeta descreve a ação do quarto anjo, que escurece 1/3 dos corpos celestes, sol, lua e estrelas, reduzindo sua luz em 1/3. João então vê uma águia voando alto, proclamando um aviso solene com voz poderosa: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das próximas trombetas que ainda serão tocadas pelos 3 anjos restantes.
Esse é o quarto julgamento das 7 trombetas, que leva a um escurecimento significativo do céu. Depois disso, 1/3 do dia e da noite passa a ser envolto em escuridão. João registra o severo alerta proclamado pela águia que voa no céu, avisando dos perigos que virão com as próximas trombetas. Apocalipse 8 a 13 explica que a 5ª, 6ª e 7ª trombetas trazem os 3 ais. Apocalipse 9, 1 a 5. Durante a 5ª trombeta, um anjo toca sua trombeta e uma estrela caída do céu recebe a chave para abrir o abismo. Quando o abismo se abre, uma fumaça espessa sobe como a de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Dessa fumaça saem gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Eles recebem ordens para não danificar a vegetação, mas sim atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Esses gafanhotos não podem matar, apenas causar sofrimento durante 5 meses, uma dor comparada à picada de um escorpião. O chefe desses gafanhotos sobrenaturais é chamado de Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego. Ambos significam destruidor. Eles são descritos de maneira assustadora. Parecem cavalos preparados para a guerra, usam algo parecido com coroas de ouro e têm rostos semelhantes aos de humanos. Seus cabelos parecem cabelos de mulher e seus dentes são como os de leões. Suas asas produzem um som semelhante ao de muitos cavalos e carros de guerra correndo para o combate. Eles usam couraças de ferro e têm caudas com ferrões como os de escorpiões, com os quais provocam tormento. Essas criaturas têm poder para atormentar qualquer um que não possua o selo de Deus, causando uma agonia tão intensa que as pessoas desejarão morrer. Abaddon, também chamado de Apollyon, governa a partir do abismo e comanda esses gafanhotos demoníacos. A 6ª trombeta e o 2º ai marcam o surgimento de um novo exército demoníaco. Quando a trombeta soa, uma ordem divina é emitida do altar celestial, instruindo a libertação de 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. A narrativa em Apocalipse 9, dos versículos 13 a 15, descreve esse momento. Quando o 6º anjo tocou a trombeta, uma voz foi ouvida vindo dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Essa voz ordenou ao anjo que tocava a trombeta que soltasse os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Ao serem libertos, esses anjos, designados para essa hora e data específicas, partiram com o objetivo de exterminar 1/3 da população mundial. Comandando uma cavalaria gigantesca e espectral, essas forças sombrias trouxeram destruição. Os cavaleiros usavam couraças em tons de vermelho fogo, azul escuro e amarelo. Seus cavalos, com cabeças semelhantes às de leões, soltavam fogo, fumaça e enxofre pelas bocas, enquanto suas caudas, parecidas com serpentes, atacavam de forma mortal. Apesar da devastação causada por esses flagelos, os sobreviventes na terra continuaram rebeldes, recusando-se a abandonar a adoração de ídolos, os assassinatos, a feitiçaria, a imoralidade e os roubos. Quando a 7ª trombeta soa, sinalizando o 3º ai, os céus ecoam com declarações de que o reino do mundo agora pertence ao Senhor e ao seu Messias, que reinará para sempre. Apocalipse 11 e 15 também registra os 24 anciãos, proclamando que chegou o momento de julgar aqueles que destruíram a terra. Fica claro que os tempos finais chegaram. Com o toque da 7ª trombeta, o templo de Deus no céu se abre, revelando a arca da sua aliança. A cena é marcada por relâmpagos intensos, trovões estrondosos, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. O versículo 19 marca a conclusão dos julgamentos trazidos pelas 7 trombetas. Agora, o cenário está preparado para os 7 anjos que carregam as 7 taças cheias da ira de Deus. Esses anjos
posicionados dentro do templo agora acessível, estão prontos para derramar os últimos e definitivos castigos divinos sobre o mundo. No capítulo 15 de Apocalipse, versículo 3, a narrativa introduz as 7 taças da ira. Frequentemente descritas como taças ou frascos cheios de ira, elas simbolizam a fúria intensa de Deus contra a maldade desenfreada na terra, especialmente sob o domínio de uma figura conhecida como o Anticristo. Antes do derramamento das 7 taças, uma série de eventos e julgamentos prévios se desenrola. A narrativa da primeira taça começa em Apocalipse 16, quando uma voz poderosa vinda do templo ordena aos 7 anjos que derramem a ira de Deus sobre a terra. Apocalipse 16, 1 a 2, relata que o primeiro anjo seguiu a ordem e derramou sua taça sobre a terra. Como resultado, feridas dolorosas e malignas atingiram aqueles que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem. Ao despejar o conteúdo da taça, uma transformação terrível acontece. Os que ostentavam com orgulho a marca da besta agora são atingidos por feridas repulsivas e dolorosas em seus corpos. Pessoas que antes se orgulhavam de sua aliança com a besta agora sofrem, pois suas marcas se transformaram em feridas agonizantes sobre a pele. Com a aflição provocada pela primeira taça, o cenário se prepara para outro acontecimento dramático. O segundo anjo avançou com uma taça cheia de uma substância misteriosa. Apocalipse 16:3 descreve esse momento de forma vívida. Esse anjo derramou sua taça sobre o mar, transformando a água em algo parecido com o sangue de um cadáver, fazendo com que toda a vida marinha morresse. As águas azuis e vibrantes do oceano começaram a se transformar em um vermelho escuro e espesso. A transformação do mar foi drástica e completa, tornando-se semelhante ao sangue espesso de um corpo morto. Essa mudança foi profunda, afetando a essência do mar. Anteriormente, Apocalipse 8:8 a 9 havia descrito uma poluição parcial do mar. Mas agora a contaminação é total. Todas as criaturas marinhas morreram. A descrição sugere que o mar se tornou algo parecido com o sangue de um cadáver. Não sangue literal, mas com a mesma aparência sombria e as qualidades repulsivas. A terceira taça foi derramada, e nem os rios nem as fontes de água doce escaparam. Eles também foram transformados em sangue. A água, essência da vida, tornou-se um símbolo da morte, como descrito em Apocalipse 16:4. Quando o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes de água, eles também se transformaram em sangue. Essa transformação completa contrasta fortemente com a contaminação parcial de 1/3 das águas doces descrita em Apocalipse 8. Em meio a esses julgamentos severos, a visão de João surge como uma advertência profunda, nos chamando a ouvir a palavra de Deus, abandonar nossos pecados e buscar consolo na sua graça. Então veio a quarta taça. Um anjo avançou, carregando o próximo recipiente de retribuição divina. Dessa vez, o impacto da taça não foi sobre a terra ou as águas, mas diretamente sobre o sol. Apocalipse 16:8 relata que o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, dando-lhe poder para queimar a humanidade com fogo. Imediatamente houve uma mudança dramática. O sol, que tradicionalmente representa luz e calor, assumiu um papel destrutivo, liberando um calor feroz sobre a terra. A intensidade desse calor foi sem precedentes. As pessoas em todos os lugares sentiram como se estivessem presas em um inferno, com a pele queimando intensamente sob os raios impiedosos. A dor era excruciante, atingindo cada parte do corpo. Mesmo diante de tanto sofrimento, em vez de buscar a misericórdia de Deus, seus corações se tornaram ainda mais rebeldes e inflexíveis. Enquanto enfrentavam o calor escaldante, ergueram os punhos para o céu com raiva, não clamando por piedade,
mas expressando desprezo e ódio contra Deus. O quinto anjo, agindo por ordem divina, direcionou sua taça não para elementos naturais como mares ou montanhas, mas diretamente contra o trono da besta, o centro da corrupção. O derramamento dessa taça apagou o sol, mergulhando o reino da besta em completa escuridão. Imagine um mundo coberto por uma escuridão tão densa que ver qualquer coisa se tornava impossível. Mas não era uma escuridão tranquila, era opressiva e angustiante. Essa escuridão profunda marcou apenas o início de sua agonia. A escuridão trazida pela quinta taça serve como um prenúncio do próprio inferno. Aqueles afetados por esse julgamento estavam de forma figurada à beira do lago de fogo. Seria de se esperar que, diante de tamanha aflição, as pessoas buscassem misericórdia ou redenção. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, continuaram rejeitando o chamado de Deus. Em vez de pedir perdão ou clamar por ajuda divina, responderam com desprezo. O sexto anjo então entrou em cena, segurando uma taça cheia de retribuição divina, consciente da importância de sua missão. O universo pareceu prender a respiração, antecipando o próximo momento crucial. Esse anjo derramou sua taça sobre o poderoso rio Eufrates, um acontecimento marcante documentado por João, que o testemunhou diretamente. O sexto anjo despejou sua taça no significativo rio Eufrates, fazendo com que suas águas secassem. Esse ato abriu caminho para os reis do Oriente, transformando o que antes era uma barreira em uma rota acessível. O Eufrates, parte do crescente fértil e figura central em muitos textos bíblicos, é vital para o Oriente Médio, atravessando a Turquia, a Síria e o Iraque. Em uma cena dramática nos céus, o sétimo anjo se preparou para derramar a última parte da ira divina. Essa taça não era apenas mais um julgamento. Representava a culminação de todos os anteriores, simbolizando o peso e a conclusão das decisões de Deus. Segundo Apocalipse 16:17, quando o sétimo anjo derramou sua taça no ar, uma voz poderosa saiu do trono no templo, declarando: "Está feito." Essa declaração não foi apenas um anúncio, mas a confirmação do cumprimento do julgamento final de Deus sobre a terra. As consequências foram imediatas e intensas, como descrito em Apocalipse 16:18. Relâmpagos cortaram o céu, trovões rugiram, e um terremoto sem precedentes abalou a terra. Esse não foi um evento natural comum, foi a mais forte tempestade já presenciada, uma manifestação física da intensidade do julgamento final de Deus. As esferas espirituais reagiram com tumulto, refletindo a gravidade da convulsão. E quando o caos cessou, o caminho foi aberto para revelações ainda mais profundas. Babilônia, símbolo da arrogância humana, da resistência e da decadência, foi chamada a prestar contas diante de Deus. Como resultado, recebeu a plena força da sua ira ardente. Outrora uma cidade poderosa e dominante, agora se despedaçou em 3 partes distintas. E sua queda não foi um caso isolado, mas um padrão que se repetiu em todo o mundo. Cidades ao redor do planeta, símbolos das conquistas humanas, desabaram uma após a outra. O esplendor das criações humanas rapidamente virou ruínas. A proclamação vinda do trono declarou o fim das demoras. Em um gesto de paciência, Deus havia estendido ao máximo o tempo antes da retribuição. A sequência dos julgamentos seguiu uma ordem, dos selos às trombetas e então às taças. No entanto, após esses julgamentos finais, não haveria mais destruição a ser lançada sobre a terra. Está feito. A terra estremeceu sob o impacto de um terremoto monumental nesses momentos derradeiros de juízo. Em meio a essa turbulência, muitos podem se perguntar qual foi a reação da humanidade. Em um cenário ideal, poderíamos esperar sinais de arrependimento ou reconhecimento da intervenção divina.
No entanto, mesmo quando enormes pedras de granizo caíam do céu, a rebeldia humana persistia. Em vez de buscar misericórdia ou compreensão, as pessoas continuaram a blasfemar contra Deus. Pedras de granizo gigantescas, cada uma pesando cerca de 1 talento, caíram sobre os homens e, em sua agonia, amaldiçoaram a Deus por causa da severidade da tempestade, um reflexo da gravidade dessa última praga. Os corações de muitos haviam sido endurecidos por uma rebelião prolongada, tornando-os cegos para a extensão de seus próprios pecados. Assim, a 7ª taça representou não apenas uma manifestação do poder divino, mas também um retrato claro da vulnerabilidade humana e das consequências da desobediência constante. Essa narrativa serve como um alerta solene. Embora Deus estenda paciência e misericórdia, inevitavelmente chega o momento em que a justiça deve ser executada. O livro do Apocalipse descreve os tempos do fim e o plano definitivo de Deus. À medida que cada taça é derramada, a seriedade e a urgência do julgamento divino ficam evidentes. Esses eventos não têm o propósito de causar medo, mas de destacar as graves consequências de uma sociedade que se afasta de seu Criador. A ira de Deus, revelada ao longo dessa história, é uma ilustração poderosa de sua insatisfação com o pecado e a desobediência humanos. Com cada nova taça, a terra enfrenta desastres severos, desde feridas dolorosas que afligem os indivíduos, como mencionado em Apocalipse 16:2, até o sol liberando um calor insuportável, conforme Apocalipse 16:8. É essencial compreender a importância desses acontecimentos. Como descrito nas Escrituras, esses eventos são como peças de um grande quebra-cabeça. Eles fazem parte do plano soberano de Deus e servem como lembrete de que Ele mantém total autoridade sobre toda a criação.